Oi, gente, que alegria estar mais uma vez com você aqui na Sertão TV. Pois é, caderno de receitas de Matu Macedo fazendo sucesso com você. E aí, você já espalhou para as amigas, já está curtindo nossas redes sociais, já está inscrito nos nossos canais? Não? Fazendo o quê? Pois vai lá e se inscreve nos nossos canais, inscreve no nosso YouTube, nosso Instagram, tá? Matu Macedo, Sertão TV, está bombando. E aí, espalha para todo mundo, né? E hoje nós vamos fazer um pão de goiaba que você não tem noção. Rápido, prático, gostoso, fácil, barato e dá até para você vender se quiser. Então vamos lá anotar no seu caderninho, porque no meu já está anotado. Pronto, gente, vamos aos nossos ingredientes. Eu vou falando para vocês, já vou aqui misturando. Eu tenho aqui 1/3 de xícara de chá de açúcar comum. Eu tenho 1/3 de xícara de chá de óleo de cozinha comum. Eu tenho aqui 1 colher de sopa de leite em pó. Ok. Eu tenho aqui 1 colherinha de chá de sal. Pronto. Vamos misturar aqui tudo, tá? Bom, gente, tá tudo aqui misturado, certo? Vou deixar aqui reservado. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar 1 colher de chá de fermento para pão. Vou pegar mais ou menos 1 colher de sopa de farinha de trigo. Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo, mas não sei se vão pegar todas. Por quê? Porque depende muito da farinha. Tem farinha que absorve mais água, tem farinha que absorve menos. E aí a gente vai vendo quando for preparar. Aqui eu tenho o fermento com um pouco de farinha e nós vamos fazer uma pequena esponja. Matu, eu posso botar direto na farinha o fermento? Pode sim. Eu particularmente prefiro ativar o fermento antes de juntar a farinha, porque ele me dá um rendimento melhor, fermenta melhor, tá bem? Então, e até eu sei se o fermento tá bom ou não. Misturei, criou essas bolinhas, é sinal que o fermento tá perfeito. Acho que dá para vocês verem direitinho. Misturei aquela primeira mistura. Vou colocar a água em temperatura ambiente. E vamos juntar o fermento, tá? A gente mexe aqui, mistura bem. Pronto. E vamos juntar o fermento que já se alimentou, certo? Pronto. Tá aqui tudo junto. É um pãozinho super fácil de você fazer, tá? Mas tempo, pão exige tempo, viu? Então, quando eu disser a você que eu tenho aqui 3 xícaras de farinha, mas não sei se vão pegar todas, é exatamente porque cada tipo de farinha que você usa, ela absorve, ela tem um teor de água para absorver, um limite. E aí, como a gente não sabe, não sei qual é a farinha que você vai usar em casa, eu prefiro que você veja o ponto. Ó, nós vamos botar a farinha, lá foi 1 xícara. Vamos à segunda, certo? E vamos mexendo, vamos mexendo. Vamos mexer bem, sempre tudo em temperatura ambiente, tá bem? Dá para você ver direitinho aí. Mas eu vou já mostrar para você. Olha, veja como ela tá bem farinhada. Nesse ponto, nós vamos pegar com a mão. E de preferência, nós vamos colocar em cima da mesa. Vai ser mais fácil de mostrar para vocês como se sova. Certo? Olha, gente, aqui é a massa. E aí você vai sovar. Como é que você sova uma massa? Como se estivesse lavando uma roupa. Você empurra com a palma da mão aqui e traz. Empurra e traz. Empurra e traz. E aí você vai amassando. E aí você precisou de farinha, um pouco mais de farinha, tá? E bata. Bata nela. Que ela vai enxugar. Certo? Isso é uma maneira bem artesanal de fazer pão. Certo? Bom, sove. E bata.
Gente, quando você sovar bem a massa, que ela parar de soltar, ficar grudando muito pouco na mesa, ó. Aí você faz uma bola, certo? E aí como é que eu sei que se tá boa ou não? Vou lhe ensinar agora. Ó, depois que você fez a bola, que você pega uma faca, tá bem? E corta ao meio. Se você perceber que ela tá com esses furos, tá vendo? Olha, os furos que tem, parecendo uma esponja, ela tá no ponto. Aí o que é que você vai fazer? Arruma a bolinha de novo, certo? Arruma. E você vai cobri-la e deixar por 30 minutos. Aqui, dentro da própria vasilha que você fez. 30 minutinhos. Gente, após 30 minutos, vamos ver como é que tá a nossa massa, certo? Olha que coisa linda, ó, fermentada. Esse descanso, ele é extremamente importante para que você tenha rendimento. E aí, assim, nós vamos rechear os nossos pãezinhos com goiabada. Só que essa goiabada que eu uso é aquela mariola que eu parti, ó. Matu, eu posso usar a goiabada comum? Olha, até pode, mas toda vida que eu fazia com a goiabada comum, ela derretia muito na massa. E aí eu me encontrei com o Maurício, que é um amigo meu que é padeiro, ele disse, Matu, usa a mariola que ela não desmancha. E realmente ela não desmancha. Aí você pode fazer só com mariola e pode fazer o famoso Romeu e Julieta, né? Rechearmos com presunto e queijo. E fica... Eu tô com a boca cheia d'água. Então vamos agora abrir a massa. Então, gente, vamos abrir a massa. E ela fica bem fácil de você abrir. Se você não tiver um rolo, você pode usar uma garrafa. Ou sabe o que mais quando você não tem um rolo? Cano de PVC. Fica excelente para você abrir uma massa. Quando você dá esse descanso, ela fica assim. Matou essa massa, dá para me fazer pizza? Dá para você fazer pizza. Você diminui o açúcar. Somente isso, só faz diminuir o açúcar, tá bem? E aí você pode fazer pãezinhos mais salgados com ela. Diminui o açúcar, eu usei 1/3 de xícara. Você usa, no caso, aí só uma colher de sopa, viu? Que ela fica maravilhosa. Então, vamos abrir bem a massa. Não vamos deixar muito fina não, mas também não pode ser muito grossa não, tá bem? Olha que coisa linda, toda fermentando. Depois que ela descansa, ela dá uma enxugada boa. E aí pronto, ó. E aí, para facilitar a sua vida, você faz o seguinte. Arranja uma coisa que corte redondo, tá bem? Pode cortar quadrado, mas tu também pode, sem problema nenhum. Vou fazer redondo porque todo mundo às vezes tem sempre alguma coisinha redonda em casa, um copo, cortador, uma lata. Gente, os pãezinhos estão modelados, eu fiz uns, deixei aberto aqui pra vocês verem a goiabinha, e os fechadinhos são com presunto e queijo. Então é bom sempre que você saiba identificar. Aqui eu tenho clara e gema, e nós vamos fazer o seguinte, pincela, certo? Vamos pincelar. E para fazer uma gracinha, aqui eu tenho farinha de rosca, que eu mesmo fiz e deixei queimar um pouquinho a farinha, ficou mais passada, e açúcar. E aí você faz isso, ó. Passa neles. Nós vamos deixar fermentar, porque vai ficar com uma capa linda, bem crocante quando assar, tá? Então vamos lá. Clara e gema junto, pincela, certo? Pincela. E depois passa na farinha de rosca com açúcar. Mas tu posso botar canela? Pode. E se for salgado, no queijo ralado ou só na farinha de rosca. Bom, gente, depois que você pincela, se você não quiser passar pela farinha de rosca com açúcar, não é obrigado, mas passa o ovo, tá bem? Aí você vai cobrir com um paninho de prato e vou deixar 30 minutos. Gente, olha que coisa mais linda, nossos pães. Lindos, estão todos fermentados. Em 30 minutos você vê que eles estão bem fofinhos, ó. Viu? Ó. Então nós vamos levar para o forno, 180 graus, pré-aquecido, por mais ou menos uns 30 minutinhos também. Povo, olha aí os nossos pãezinhos, que coisa mais linda, acabei de tirar do forno.
Vou já partir para vocês verem. O cheiro está divino. E olha, a história de colocar o açúcar com a farinha de rosca dá essa aparência bem crocante. E aí, gente, como é que ficou por dentro? O nosso pãozinho pensa um negocinho bem fofinho, ó. Esse daqui eu usei, só lembrando para vocês que eu usei o queijo coalho, tá? Porque o queijo coalho ele não derrete, ele, mesmo frio continua macio. E a goiabadazinha, ó, tá aí, viu como ela fica firme? Então assim, o rendimento com 2,5 xícaras de farinha foram 11 pães. E é porque eu fiz pães grandes, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, Sertão TV, canal Brisanet 180, Matu Macedo, né, no Instagram, Matu com 2T, tá? E acompanhe. Se você perdeu a receita de hoje, não tem importância. Entra nas nossas redes sociais, está tudo lá, tá bem? Espero você no próximo programa. Grande beijo no coração e até lá.